Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica de 2010, chamado Ventre. Alerta de spoilers a seguir. O amor incondicional de Rebecca e Tommy, de 9 anos, começa em uma praia desolada. Anos mais tarde, a mulher apaixonada luta para sustentar o seu amor com a ajuda da ciência. Em um dia chuvoso na praia, Tommy corre e se apresenta a Rebecca, que silenciosamente observa a chuva. Quando ele ouve passos atrás dele, ele corre na chuva torrencial, deixando a jovem sem dizer uma palavra. Depois da chuva, Rebecca se troca e ouve pedras sendo jogadas em sua janela. Lá fora ela vê Tommy e os dois vão de bicicleta até a praia. Mais tarde, Rebecca finge adormecer no quarto do seu novo amigo e o pai de Tommy, Ralph, recebe um telefonema do avô da garotinha e a deixa passar a noite. Os dois ficam extasiados ao ouvir isso e continuam brincando. No dia seguinte, Tommy leva Rebecca a um barco abandonado na praia e observa tranquilamente a costa nublada. Na casa de Rebecca, os dois amigos observam um pequeno caracol. Tommy planeja levá-lo para o mar no dia seguinte, mas Rebecca lhe diz que vai para a casa da sua mãe no Japão, acrescentando que ela mora no 72º andar. Então, Rebecca se levanta para sair, mas Tommy a segue pela porta e a beija. Chocada, a menina sai correndo da sala. Enquanto toma banho, Rebecca recebe um telefonema do seu amigo, que está observando a tempestade na praia. Ele avisa que vai vê-la amanhã de manhã na balsa, porque precisa lhe mostrar algo e se despedir. Entretanto, a ligação deles termina abruptamente devido ao mau tempo. No dia seguinte, no cais, Rebecca olha para trás, mas Tommy não está em lugar nenhum. Seu avô a manda ir e a menina fica olhando para a praia enquanto a balsa vai embora. 12 anos mais tarde, uma adulta Rebecca volta para casa desocupada do seu falecido avô, na esperança de encontrar o seu amor de infância. Ela vai de bicicleta até a casa de Tommy e encontra sua mãe, Judith, que informa a jovem que ele não mora mais lá. Judith reconhece Rebecca e divertidamente lhe diz que o seu filho queria ir para Tóquio atrás dela. A mãe de Tommy então aponta para o porto junto ao aterro, onde o seu filho vive atualmente. Então Rebecca encontra uma casa isolada no porto. Ela se aproxima silenciosamente, enquanto o cachorro a observa. Lá dentro ela vê uma jovem mulher que está lendo um livro na cama. De repente, um jovem entra e pergunta quem é ela. Rebecca só sorri para ele, enquanto Tommy se lembra dela apenas com uma troca de olhares. Agora, consciente da presença de Rebecca, a mulher na cama se apresenta como Rose, a namorada atual de Tommy. Pouco tempo depois, os amigos de infância reatam facilmente seu relacionamento. Rebecca se formou e agora projeta softwares para dispositivos que detectam rachaduras em tanques subterrâneos. Tommy pondera sobre como seu cão parece gostar dela e por tê-la deixado entrar. Com ciúmes, Rose se levanta e sai. Confusa e envergonhada com a situação, Rebecca também decide sair. No dia seguinte, Rebecca vê Tommy se divertindo com a chuva, então ambos decidem ir para a praia. Tommy revela que Rose não é a sua namorada, enquanto tira a roupa e corre para o mar. Ele brinca com as ondas enquanto Rebecca o observa. Naquela noite, os dois amigos jantam na casa de Rebecca, que o avô dela deixou quando morreu. Então, a jovem lembra do dia em que Tommy não apareceu antes dela partir para o Japão. Ela pergunta o que ele queria lhe mostrar naquele dia. Tommy pega uma caixa de fósforo do bolso e entrega a Rebecca. Dentro está a concha vazia do caracol que eles pegaram há 12 anos. Ele queria que ela o levasse com ela para o Japão. No entanto, o jovem garoto dormiu demais naquele dia, então ele cuidou do caramujo por 1 ano até que ele morresse. Naquela noite, os dois amigos de infância declaram seu amor um pelo outro. Tommy beija Rebecca, que o beija de volta por um tempo, mas para quando percebe que a atração que eles têm um pelo outro é incomum. Na manhã seguinte, os dois perseguem um ao outro na praia. Enquanto estão deitados na areia, Tommy diz a Rebecca que vai ficar fora por 2 dias. Rebecca insiste em ir junto, mas Tommy diz que é muito perigoso. Na casa de Tommy, ele revela que planeja se infiltrar em uma corporação de biotecnologia chamada Sparkling Park, que foi construída em um pântano recuperado e faz clonagens de animais. Ele é membro de um grupo de ativistas ambientais chamado Polum Group. Eles planejam causar um caos para expor as atividades doentias do estabelecimento. Então, Tommy mostra a Rebecca um recipiente de armazenamento cheio de baratas, que será liberado para a multidão e estragará o lançamento da corporação. Desnorteada ao ouvir o esquema do homem,
Rebecca o convence a deixá-la ir. Então, no fim de semana, Tommy carrega apressadamente o carro dos seus pais com as coisas necessárias para o seu plano. Na estrada, Rebecca sorri ao pensar em Tommy e no grande plano do criador de baratas. Durante a longa viagem, a jovem pede para parar o carro no meio do campo para se aliviar. Rebecca sai do carro e caminha mais longe, enquanto Tommy desce para segui-la. De repente, Rebecca ouve um barulho de acidente de carro, em que outro veículo infelizmente atropelou o seu querido amigo. Desorientada, a jovem mulher volta lentamente para dentro do carro e olha chocada para o corpo sem vida de Tommy, enquanto ela luta silenciosamente contra suas lágrimas. Sozinha em seu quarto, Rebecca abre a caixa de fósforos que Tommy lhe deu e encontra uma nota dobrada dentro dela. Na caligrafia do jovem Tommy, ele promete esperar pelo seu amor de infância enquanto ela estiver longe. Ela vê as fotos do seu amigo em seu laptop, incluindo um vídeo dele sorrindo durante os protestos anteriores, deixando Rebecca se sentindo ainda mais perdida em seu sofrimento. Com os olhos fundos, Rebecca visita o túmulo de Tommy, onde ela parece elaborar um plano. Mais tarde, ela vê Ralph perto do mar e oferece um ombro para chorar, enquanto o pai chora a morte do seu único filho. Logo depois, ela convida os pais do seu falecido amigo para jantar. No entanto, Judith se recusa a sentar e pergunta o que a jovem quer dizer. Então, Rebecca os leva a um quarto de bebê recém-decorado. Judith olha para a decoração na parede com um triste sorriso ao se aproximar da jovem, que ela pensa estar grávida do seu filho. Rebecca revela que Tommy poderia renascer no mundo através dela, e Judith olha em pânico para o seu marido, que já conhece a proposta. Ela mostra à mãe perplexa um formulário de consentimento do Departamento de Replicação Genética, que se oferece para recuperar o corpo do falecido e adquirir a amostra de DNA para que eles se reproduzam. Apesar das crenças não religiosas da família enlutada, Judith se recusa a perturbar os mortos e opta por aceitar o que a vida lhe tirou. No entanto, seu marido pensa o contrário, e no dia seguinte, Ralph entrega a Rebecca o formulário assinado e lhe diz que eles se afastarão da área. Ele aconselha a jovem a permanecer junto à costa, já que seu filho sempre gostou do mar. Antes de ir, ele lembra a Rebecca de pensar mais sobre isso, mas ela já se decidiu. Logo depois, Rebecca termina o procedimento clínico no departamento, onde Rose, que trabalha como enfermeira, a observa partir. Meses mais tarde, uma Rebecca grávida sorri pacificamente para o seu bebê, que flutua dentro do seu ventre inchado. 3 meses se passam e Rebecca passeia na praia com o clone de Tommy. Ela passa pelas mães com seus bebês e elas lhe oferecem um pouco de torta, mas Rebecca recusa respeitosamente e volta para casa sozinha. Ao longo dos anos, Rebecca cuida de Tommy sozinha como sua mãe. Um dia, o jovem se recusa a ouvir a sua mãe enquanto se esconde debaixo do cobertor. Então, Rebecca decide dizer que o seu pai morreu em um acidente de carro antes dele nascer, referindo-se à vida real de Tommy. O clone de Tommy, que é uma réplica do Tommy original quando jovem, cresce saudável perto da mãe. Rebecca demonstra um afeto extremo e incomum pelo seu suposto filho, a quem ela ama profundamente. Na floresta, Rebecca vê Tommy e seu amigo Eric olhando para uma menina, Dima. Os rapazes olham Dima com desconfiança, enquanto ela olha de volta para Tommy. Então a menina se despede e vai embora. Rebecca tenta convidá-la para ir à sua casa, mas ela recusa educadamente e vai embora sem olhar para trás. Depois, Tommy pergunta a Eric se ele consegue sentir o cheiro de Dima, o que ele confirma. Confusa, Rebecca descobre com seu filho que os clones têm um cheiro distinto devido à sua pele, o que os meninos também observam em Dima. Na escola, a professora das crianças e as outras mães julgam Rebecca, pois ficaram sabendo que ela convidou o clone Dima para entrar na sua casa. Enquanto Rebecca não vê nenhum problema nisso, as mulheres afirmam que o conceito de clone é muito complexo para que seus filhos compreendam, mesmo que tenha se tornado comum nas notícias. A professora então revela que a pequena Dima é um clone da sua avó, o que parece perturbador para as outras mães. Sem o conhecimento dessas mulheres, o filho de Rebecca também é um clone do seu namorado falecido. Desorientada, Rebecca finge concordar com o seu preconceito contra os clones. Depois ela vai buscar Tommy, que está brincando com balões de água com seus amigos. Mais tarde, Rebecca e Tommy recolhem pinhas no chão do bosque para a festa de aniversário do menino. Em seu passeio de bicicleta para casa, eles passam pelas mães com Rose, que parece ter contado a verdade sobre Tommy. Sem saber disso, mãe e filho decoram a sua casa para a festa. Mas, mais tarde, ninguém vem até a casa deles.
Rebecca garante que eles receberam o convite, mas fica sabendo que as mães já sabem que Tommy é um clone e se recusam a deixar os seus filhos conviverem com ele. Rebecca então serve a Tommy o seu bolo, mesmo sem os seus convidados. O menino não sabe da sua verdadeira identidade e se pergunta se Dima é a culpada pela sua festa vazia. Angustiado, Tommy abraça sua mãe enquanto Rebecca se desfaz em lágrimas. Logo, os dois se mudam para uma casa isolada junto ao mar para escapar dos olhos preconceituosos. Na praia, Tommy mostra a sua mãe 2 caranguejos que já deveriam ter sido extintos há muito tempo. A presença das criaturas sugere que a replicação genética ajudou no renascimento e na conservação da espécie. Em seu novo lar, Rebecca surpreende Tommy com um dinossauro robótico. Ela sugere chamá-lo de Bingo, nome do antigo cão do Tommy original, mas ele o chama de Bubu. Em um dia nublado, os dois se sentam em um barco enferrujado e abandonado, aquele que o falecido Tommy mostrou a Rebecca. Eles observam de longe um par de bisões supostamente extintos, quando seu vizinho, um menino chamado Mark, se apresenta. Animado com seu novo amigo, Tommy decide emprestar os seus binóculos. Enquanto Rebecca trabalha em seu laptop uma noite, Tommy faz perguntas sobre o suposto acidente do seu pai. A mulher lhe responde com base na verdade da morte do verdadeiro Tommy. Após todos esses anos, Rebecca ainda se sente culpada pelo acidente, pois foi por ela que eles tiveram que parar na estrada. Em uma bela manhã, mãe e filho correm perto do balanço. Sem fôlego, eles olham um para o outro de perto, enquanto Rebecca parece mostrar a sua atração anormal pelo menino. De repente, Mark a interrompe, o que rompe a tensão entre Tommy e Rebecca. Depois disso, os 2 garotos se ajudam mutuamente a enterrar o brinquedo robótico de Tommy na areia, como se ele enterrasse as suas emoções confusas com a própria mãe. Mais tarde naquela noite, Rebecca de alguma forma descobre e recupera o brinquedo quebrado e o devolve a Tommy, que apenas tenta dormir longe do comportamento incomum da sua mãe. Depois de alguns anos, o clone finalmente atinge a idade em que o verdadeiro Tommy morreu. Rebecca serve o café da manhã no quarto de Tommy, onde encontra uma jovem, Mônica, debaixo dos seus lençóis. Na mesa de jantar, Tommy diz à sua mãe que Mônica vai ficar por algum tempo, enquanto Rebecca sorri e finge gostar da sua namorada. No balanço, Tommy fala sobre como os seres vivos são únicos e continuamente compartilha o seu amor pela ciência com Mônica, que o acha imaturo. O casal compartilha um beijo, que Rebecca observa de longe. Desde que Mônica chegou, Rebecca tem estado miserável e amuada em sua casa por ciúmes. Um dia ela finge estar lendo quando a dupla entra em seu quarto e oferece uma torta feita por Mônica, mas Rebecca parece bastante indisposta e a coloca de lado. Durante o inverno, o rancor de Rebecca por Mônica continua. Enquanto Mônica corre lá fora, Tommy dorme em seu quarto. Rebecca cobre Tommy com um cobertor e se esgueira ao lado do seu filho. Ele se aconchega a ela sem saber, mas se levanta quando encontra sua mãe ao seu lado, que permanece deitada debaixo dos lençóis. De repente, Mônica entra na sala e começa a beijar o seu namorado, enquanto Rebecca observa sem se mexer por baixo dos lençóis. Tommy não quer expor a sua mãe, então ele encontra uma desculpa e leva Mônica para o banheiro. Um dia, o casal volta para casa, brincando com uma rede de pesca. Tommy vê sua mãe sentada no pátio e a pega com a rede. Ele a enche de beijos e de repente vai para debaixo da camisa dela. Rebecca não o impede, enquanto Mônica vê e entra apressadamente na casa. Mãe e filho olham um para o outro com uma tensão estranha entre eles. Eventualmente, Tommy se afasta e segue sua namorada para dentro. Naquela noite, Rebecca se senta acordada e escuta um momento quente do casal na sala ao lado. Tommy para e sussurra audivelmente que a sua mãe poderia ter acordado. Rebecca deixa a casa e volta com uma bolsa enquanto seu filho finge trabalhar em seu laptop. Naquela madrugada, Rebecca olha silenciosamente do lado de fora da janela. Mônica tenta falar com ela de forma desajeitada, mas Rebecca apenas olha para ela desconcertada. Depois de um mergulho, Tommy conhece uma velha mulher em pé no pátio deles. É Judith, a mãe original de Tommy, que olha para o jovem diante dela com tristeza. Ela vacila quando Tommy se aproxima dela e pergunta quem é ela. No entanto, Judith permanece em silêncio, enquanto o homem olha para ela em confusão. Por outro lado, Rebecca fica nervosa com a inesperada visita de Judith. Então, a idosa se afasta, enquanto Rebecca entra na casa e se recusa a responder às perguntas de Tommy. Naquela noite, Tommy se deita ao lado da sua mãe na cama e pergunta sobre a velha mulher.
Rebecca permanece em silêncio enquanto acaricia o seu filho. Abruptamente, Tommy se levanta quando ouve Mônica chamá-lo. No dia seguinte, no café da manhã, Tommy bate furiosamente o saleiro sobre a mesa repetidamente. Mônica testemunha que o seu namorado está histérico. Ele joga coisas no chão e pega um punhado de sal antes de despejá-lo em sua comida. De repente, ele bate na mesa e aponta para Rebecca. Tommy revela que se lembra da velha mulher e das tempestades lá fora. Mais tarde, Mônica chama seu namorado, que se trancou no banheiro, mas ele não a deixa entrar. Logo depois, Tommy finalmente sai do banheiro e vê Mônica com a sua bolsa. Ele olha para sua mãe e vai amuado até a cama dela. Sua namorada entende quem ele escolheu e rapidamente vai embora. Poucos momentos depois, Rebecca se levanta e entrega a Tommy o seu velho laptop, que contém todas as memórias originais de Tommy. Em seguida, Tommy agarra Rebecca pelo pescoço e a joga na cama. O jovem fica atônito com a terrível revelação de que ele é um clone do falecido namorado da sua mãe. Ele grita com Rebecca e pergunta repetidamente quem é ela. Apesar de responder, ela provoca o seu filho e o beija, o que os leva a uma troca íntima. Rebecca sangra, o que insinua que ela é virgem até aquele momento. No final, Rebecca sorri enquanto alcança o que há tanto tempo desejava. Mais tarde naquele dia, Tommy pega suas malas e se despede uma última vez, chamando a mulher que o trouxe ao mundo pelo seu nome. Logo, Rebecca se vê felizmente grávida do clone do seu amado, sozinha na casa isolada junto à praia onde tudo começou. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.